Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês o acionamento de 4 motores DC utilizando ponte H. Então eu estou com essa placa aqui que é uma Shield. Então, essa Shield ela utiliza duas pontes H. Esse microcontrolador e esse microcontrolador são duas pontes H. É o L293D. E essa shield ela encaixa perfeitamente, pessoal, no Arduino. Percebo que tem os mesmos pinos, então esses pinos fazem o encaixe em cima da placa do Arduino. Aqui eu tenho a minha entrada, que é a entrada de utilização dos motores. Então essa placa ela consegue controlar dois servomotores nesses terminais aqui. Tem dois terminais para ligar dois servomotores. Consegue controlar dois motores de passo e 4 motores DC. Então a gente consegue fazer uma aplicação bastante interessante com essa placa, né? Já que a gente consegue controlar simultaneamente até 6 motores, porque aqui eu posso controlar 4 motores DC nessa parte aqui, com mais dois servomotores. Agora, se a gente estiver utilizando a configuração com motor de passo, eu consigo controlar aqui um motor de passo e aqui um motor de passo, porque o motor de passo ele utiliza toda essa extensão dos pinos. Então aqui eu teria dois motores de passo e dois servomotores. Então a configuração que eu poderia trabalhar seria com 6 motores, dois servomotores e 4 motores DC, ou 4 motores, sendo dois servomotores e dois motores de passo. Aqui já está alimentado, pessoal, os motores já estão ligados, beleza, na placa. Então eu já deixei as ligações aqui. Vou deixar no começo do vídeo o esquema elétrico para fazer. É simples, pessoal, não tem motor DC, só possui dois fios, então a gente tem que ligar só nesses terminais. Esse terminal central aqui, ele é o GND. Então, o terminal central aqui é o GND, ok? Nessa parte eu tenho a alimentação externa. Então, eu preciso utilizar uma fonte externa para alimentar os motores, pois o Arduino ele fornece 5 volts e a corrente suportada nos pinos do Arduino é aproximadamente 20 mA. Então, esses motores aqui, o consumo de corrente dele é muito maior do que isso. Então, se a gente ligar esses motores diretamente no Arduino, a gente vai queimar as saídas do Arduino. Então, por isso que a gente tem que utilizar uma alimentação externa. Perceba, pessoal, que nessa placa tem esse jump. Então, esse jump é muito importante, pessoal. Tem que ficar atento com esse jump. Por quê? Porque esse jump é ele que habilita a alimentação externa ou desabilita. Então, se você está utilizando a alimentação externa para acionar os motores, então você tem que deixar desabilitado esse jump aqui, ó. Perceba que ele já está desabilitado. Ele está só em uma perna aqui, ó. Então, você tem dois terminais, eu estou deixando ligado só num aqui, ó. Então, aqui ele não está habilitando, beleza? Está desabilitado. Se você estiver utilizando a alimentação do Arduino, aí você habilita ele para utilizar a alimentação do Arduino. Caso você não esteja utilizando motores, então você coloca ele e habilita para ele utilizar a tensão do Arduino, ok? Então tem que ter muita atenção aí nesse ponto. Então, pessoal, já está feita aqui a ligação, né? Vamos acoplar aqui. É simples de acoplar, pessoal. Pronto, acoplado. Esses motores, pega aqui esse daqui como exemplo, todos eles, esses dois aqui, pessoal, são iguais. Esse daqui, ele está em cima de um disco. Eu coloquei um CD e coloquei, fiz essa pintura aqui com as 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o verde. A união dessas cores, pessoal, ela retorna no branco. A gente vai ver um efeito semelhante. Caso a gente não vai ver isso aqui branco, porque primeiro que essas cores aqui ela está um pouco apagada, entendeu? A gente tem que ter uma cor mais intensa. E a rotação aqui está baixa, então a gente não vai, mas a gente vai conseguir enxergar um efeito parecido com o branco, beleza? Então isso aqui vem lá da física, né? Física de Newton, que é o prisma, divisão das cores lá do prisma, né? Então todas as outras cores se unidas, elas formam a cor branca. Então esse motor aqui, pessoal, voltando aqui para o motor, é um motorzinho DC. Esse motor a gente encontra ele em DVD. Esse aqui especificamente foi de um DVD, então esses dois aqui motores foi aquelas gavetas do DVD, utiliza esses motores. É motorzinho de sucata, mas está funcionando. Então dá para a gente fazer esses testes. Esses dois aqui também são motor reutilizável, mas esses aqui são motores maiores. Esse motor aí tem um consumo de corrente maior, uma tensão um pouco mais de 6 volts, pessoal. Até que a minha fonte, ela consegue fornecer 80 mA. Porém, a tensão dela está limitada a 6,7 volts, beleza? Então, está limitado. Então, esse motor aqui é praticamente um pouquinho maior do que, na verdade, a mesma tensão da minha fonte. Mas, como eu estou utilizando uns 4, né? A gente vai ter um consumo maior. Então, pessoal, vou mostrar a parte de programação para vocês, como eu sempre faço nos meus vídeos. Mostro para vocês o passo a passo lá do programa, beleza? Então, vou explicando um pouquinho do código. Mas, como o código já está pronto, preparado, a gente vai logo ver isso aqui funcionando, beleza? Então,
Pessoal, vocês que não for inscrito no canal, peço a vocês que se inscrevam. Já deixem o seu like aí para ajudar o canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, pessoal, e ele divulgue para mais gente, tá beleza? Então peço a vocês aí, deixa o like aí, pessoal, não custa nada. É que dá trabalho às vezes a gente montar o código dá trabalho, pessoal, fazer o código às vezes é simples, a gente tem que estudar para poder a gente fazer o código, né? Mesmo às vezes a gente tendo prática, a gente encontra algumas situações que demandam mais tempo para a gente poder resolver, beleza? Então, só peço a vocês aí a contribuição de vocês. Então, tudo ligado, pessoal. Vamos fazer o nosso teste aqui. Vou só explicar aqui, pessoal, como é que está funcionando a programação aqui. Esse aqui é um motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Nessa sequência de acionamento, beleza? Esse motor, assim como os demais, vai ocorrer da mesma maneira. Ele vai ficar 8 segundos ligado, para por 3 segundos, retorna no sentido anti-horário, por mais 8 segundos. Só que o retorno nesse sentido anti-horário é numa velocidade mais baixa. Então, de primeiro ele vai rodar numa velocidade máxima, todos eles vão estar numa velocidade máxima, e o retorno no sentido anti-horário, eles possuem velocidade diferente, né? Para cada um tem uma velocidade diferente. Por exemplo, o retorno desse aqui é de 180, o retorno desse aqui é de 180, desse é de 200 e desse é de 200. Já a velocidade máxima para ambos são de 255, tá ok? Então, no programa vai acontecer essa sequência de acionamento aqui. Esse daqui vai ligar por 8 segundos, depois para por 3 segundos, retorna no sentido anti-horário por mais 8 segundos. E aí vai seguindo essa sequência, ok? Então vamos ver isso funcionando na prática, né? Vamos ligar aqui o nosso cabo USB e vamos ligar nossa fonte. Aí, pessoal, já deu início o primeiro. Parou, pessoal, retornou. Aí, pessoal, vocês veem o efeito branco, agora já está com a velocidade mais baixa. Essa aqui está funcionando, pessoal, é só inércia. Então, ele já parou. Mas como o disco é um pouco maior, então a inércia continua fazendo girar, né? Lei de Newton, né? Oito segundos, retornou. Beleza? Parou. 8 segundos ligado num sentido. Parou por 3 segundos. Inverteu a rotação. Perceba, pessoal, que ele já tem mais dificuldade de fazer essa rotação, justamente porque esse motor demanda uma fonte de corrente maior, beleza? De tensão. 8 segundos no sentido horário. Parou por 3 segundos. Sentido anti-horário com uma velocidade menor. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora a parte de programação, como fica essa configuração, tá ok? Então, só peço a vocês que já deixem um like aí, pessoal. Vamos seguir para a programação. Pessoal, antes de seguirmos para a programação, vamos fazer um teste aqui, pessoal. Esses dois motores, como eu falei para vocês, eles são iguais em tamanho, em tensão e corrente. Mas olha que eles estão com estrutura diferente no seu eixo, né? Então esse aqui você tem um eixo muito... tá mais pesado o eixo desse motor aqui, porque essa estrutura é maior do que essa aqui. Então esse daqui com certeza ele tem uma corrente maior do que esse aqui de consumo, pessoal. Vamos medir essa corrente para a gente verificar na prática, beleza? Então tenho aqui o meu multímetro. Ver se eu consigo colocar ele aqui que dê para vocês verificar. Ver se vai dar para pegar aí. Beleza. Essa posição aí, pronto, nessa posição aí. Pessoal, estou pegando o segundo motor, pessoal, esse pequenininho aqui, ó. Então vocês vão observar. Olha o consumo, pessoal. 39,9, ou seja, praticamente 40 mA. Isso na velocidade máxima. Parou, inverteu. 34 mA, pessoal, na velocidade mínima aí, que seria aqui 180. Percebam esse motor aí. Agora vamos fazer a mesma verificação desse carinha aqui, ó. Tá com o eixo maior, beleza? Vou desligar aqui. Deixa eu desligar esse cara aqui. Pronto, pessoal, vamos esperar ele começar. Vocês observam por multímetro a corrente desse motor aqui. Lá que ela foi 35 e 40 mA. Vamos ver isso aqui, ó. Olha aí, pessoal, olha a diferença. Então, mais de 200 mA, pessoal, a corrente chegou. Então, mais de 200 mA, pessoal, a corrente chegou. Ó, e você vê que ela oscila, mas ela chegou, pessoal, a mais de 200 mA a corrente desse motor, só por causa dessa estrutura que está no eixo. Então faz toda a diferença a estrutura de um motor, né? Por isso que é importante no motor ter sempre as manutenção preventiva, pessoal. E dimensionar adequadamente o motor, né? Para cada aplicação. Porque se você faz o dimensionamento incorreto, você vai ter um consumo de energia, né? Além de você vai reduzir a vida útil do equipamento. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês agora a parte da programação. Então, pessoal, continuando aqui da parte da programação, acabamos de ver o acionamento dos 4 motores. Então, vou explicar um pouco do código aqui para vocês. Então, primeiramente, pessoal, vocês têm que ter essa biblioteca
afmotor.h. Então, caso vocês não tenham, é só vocês ir aqui, ó, em rascunho. Não sei se vai dar para ver aí, pessoal, seguindo o caminho aqui, porque quando a gente abre aqui é outra tela diferente. Então, geralmente o gravador não consegue visualizar essa informação. Eu não sei se vocês vão estar vendo, mas só vocês ir em rascunho, tem biblioteca. Aí vocês vão gerenciar biblioteca. Então, lá vocês vão gerenciar a biblioteca, vocês vão conseguir incluir essa biblioteca, ok? Caso vocês não tenham. Então, como nós temos a biblioteca afmotor.h, podemos criar um objeto, que é o que nós fizemos aqui, ó. Criamos um objeto chamado de motor1, da classe DCMotor. Criamos um objeto chamado motor2, motor3 e motor4. Dentro de parênteses, pessoal, é os pinos onde eles estão ligados lá na nossa shield, tá ok? Pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4. Dentro do void setup, nós temos a função serial begin. Essa função vai nos ajudar a utilizar a ferramenta serial monitor. Através da ferramenta serial monitor, conseguiremos ver os parâmetros de velocidade dos motores. Motor 1 e motor 2, pessoal, possuem a mesma configuração, assim como o motor 3 e motor 4 possuem a mesma configuração, ok? Então, só repassar aqui no motor 1 e motor 3. Motor 1, velocidade mais alta, ou a velocidade máxima, que nesse caso 255 é a velocidade máxima dele, então está na velocidade alta. Girando no sentido horário, né? Forward ou para frente, no inglês. Passa 8 segundos ligado nesse sentido. Após esses 8 segundos ele para. Depois de ele estar parado, ele é habilitado essa função release. Ela habilita o motor para ser liberado para o próximo estágio. Passa 3 segundos e executa o próximo estágio, que é em velocidade baixa. No caso aqui, a velocidade é de 180, no sentido anti-horário. Passa mais 8 segundos nessa velocidade. Depois ele para novamente, libera o motor, utilizando a função release, passa mais 3 segundos e imprime essas informações na tela, pessoal. Mostra essas informações para nós na tela, através do serial monitor, onde vai mostrar a velocidade alta e a velocidade baixa, ok? Então, funciona dessa maneira o motor 1. Motor 2 é a mesma coisa. Então, o motor 3, o funcionamento é o mesmo, apenas vai mudar a velocidade mais baixa do motor 3. Pois a velocidade baixa é de 200 e não 180 como no outro, tá ok? Então, mas a velocidade aqui mais alta é 255, gira no sentido horário, passa 8 segundos, retorna, motor parado, né, 0. Utiliza a função release para liberar o motor para o próximo estágio. Passa mais 3 segundos. E o motor executa numa velocidade mais baixa no sentido anti-horário. Passa 8 segundos também funcionando nessa velocidade e nesse sentido. Para novamente. Entra a função release, libera o motor para o próximo estágio. No caso ele passa 3 segundos e vai mostrar a informação para a gente no monitor serial. Ok? Então, o 4 é a mesma configuração do 3, pessoal, e o 1 é a mesma configuração do 2. Então, vamos botar aqui o programa só para rodar, para a gente verificar no Serial Monitor. Então, deixa eu ligar aqui a nosso USB, deixa eu alimentar aqui os motores. Então, vamos utilizar a ferramenta Serial Monitor. Serial Monitor, pessoal. Lá embaixo, pessoal, vai aparecer, a pessoa apareceu só alto porque o motor cortou para o próximo, então deixa ele terminar o ciclo que ele vai mostrar as informações, tá ok? É só esperar carregar. Pronto. Começou o ciclo, pessoal, do motor 1, como eu falei, velocidade de 255 e a velocidade mais baixa de 180. Então o motor 2 vai entrar com a mesma configuração do motor 1. Vamos só aguardar para a gente confirmar. Motor 2, pessoal, 255 e 180. Então, a mesma configuração do motor 1. Ok? Então, vamos esperar entrar o motor 3, que possui a mesma configuração do motor 4. Motor 3, pessoal, 255 e a velocidade mais baixa dele é 200. E o motor 4 é a mesma configuração do 3, como eu já falei. Vamos só confirmar. Tá aí, pessoal, motor 4, 255 e 200. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, por completo, tanto a parte de acionamento quanto a parte da programação. Peço a vocês novamente, pessoal, que se inscrevam no canal, deixe o like aí para fortalecer o canal, beleza? Para que a gente traga mais conteúdo, pessoal,
e para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele distribua isso para mais gente. Valeu, pessoal, obrigado.